Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de O Brasilcão, né? Estou aqui do lado do meu amigo Gabriel Batista, o homem da melhor farofa de churrasco do Brasil e o cara do marketing. Beleza, meu irmão? Tudo ótimo, tudo tronks. Um É, pouquinho fim de cansado, semana. mas tudo bem. Fim de semana, domingão, né? Todo mundo já preparando para o trabalho, mas vamos falar então de coisa light, falar de entretenimento, falar uma reflexão do olhar. Afinal de contas, entretenimento também é conhecimento, né? Vou pedir aqui para você deixar o seu like, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? A gente está ainda começando nesse projeto, nesse novo conteúdo, então a gente vai fazer uma introdução mais para frente, a gente vai fazer mais coisa aqui, mas já dá aquela curtida, dá aquele comentário, deixando o seu like aí, ativando o sininho que vamos nessa, beleza? Bom, Eu, o tema de hoje do nosso entretenimento e geopolítica é né? Senhor dos Anéis, grande Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, as Duas Torres, o Retorno do Rei, filme que ganhou 11 Oscars, o Retorno do Rei, e a produção toda ganha 17 Oscars, assim, maravilhoso, história sobre amizade, sobre heroísmo, sobre principalmente a amizade. Eu acho que a amizade é que é o foco principal da história, mas uma história também sobre política, sobre geopolítica. Sim, Senhor dos Anéis tem geopolítica. E onde é que está a geopolítica em Senhor dos Anéis? Essa é a grande pergunta que eu faço. Bom, existem três elementos, e já botei aí como capa da miniatura da arte da live, que já fala dos três elementos, pelo menos a meu ver e ao nosso ver, muito visíveis, que é a guerra, né, poder e dominação. Tem mais algum que você quer acrescentar, Gabs? Você botaria? corrupção, Corrupção, sabe? Vou deixar tu falar esse. Mas há vários outros elementos. Já o político Gabi me lembrou um muito bom também, que é a corrupção. Devia ter botado corrupção, tá vendo? Mas guerra, por exemplo, um exemplo aqui sobre guerra, que eles poderiam ver em Senhor dos Anéis. A luta, né, entre os homens, né, o mundo dos homens, sabe, em aliança com os elfos, que na história está falido, contra, né, o Mordor. Sauron, os Mordor, contra coisa. E o que a gente pode ver geopoliticamente sobre a guerra em Senhor dos Anéis? Há muitos princípios sobre guerra, principalmente quando se concerne a uma coisa chamada defesa. Como assim defesa? No filme, para quem não lembra das Duas Torres, do Senhor dos Anéis, a gente vê o quanto que é importante se defender, porque são 300 caras, né, 300 homens, contra 10 mil orcs de Isengard, que é um reino que está, né, guerreando e aliado ao Sauron em busca da guerra. Ele bota 10 mil orcs, assim, 10 mil frotas, contra, né, Rohan, que é o reino dos cavalos, conhecido na história. E quando você vê, a ideia do rei é um recuo, sabe, estratégico, e ele se afunila, né? Até se diz que é uma estratégia ruim, mas ele se afunila numa grande fortaleza, mas uma fortaleza que é muito protegida. Até consegue destruir a muralha e tudo mais. Aí tem aquela coisa do Gandalf ir atrás dos homens, enfim, que tinham saído, mas o princípio da defesa, muitas vezes em situações de guerra, é fundamental. Porque quando você tem uma boa defesa, você cansa aquele que tem um ataque. Quer ver um exemplo disso na geopolítica? Ucrânia. Ucrânia contra a Rússia. A Ucrânia inicialmente não tinha força necessária. Ela vai recuando, mas prepara boas defesas. Essas boas defesas fazem ela subsistir. Beleza? Então, isso é uma das coisas que eu vejo em guerra. e recebendo também subterfúgios de outras, né, de outras nações, como Claro, muitas das vezes a gente vê no próprio filme, quando um território é pequeno, mas aí você tem a força de outros lugares para poder reforçar aquele lugar. exatamente. Um outro princípio é poder, busca por poder, né? O que leva à dominação. Um está ligado ao outro. Mas você vê que até o mundo da Terra-média há, aí a gente vai falar de corrupção também, mas há também a busca por poder. Há sempre
em qualquer... no mundo como um todo, na geopolítica, a busca por poder leva a conflitos, leva à dominação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Irã, em relação ao regime islâmico. Qual é a relação que você pode relacionar à busca do poder? O regime, que hoje está sendo considerado terrorista pela União Europeia, teve busca por poder lá nos anos 70. Totalmente organizado. Fez a Guarda Revolucionária Iraniana, uma série de coisas. Então, a busca por poder leva, por exemplo, ao fortalecimento, e esse fortalecimento leva à dominação. A dominação que é muito, muito bem colocada em Senhor dos Anéis. Porque dominação não necessariamente é de uma pessoa só. Você vê que são feitas alianças. Alianças para se chegar necessariamente, a um objetivo final. No caso ali, você vê Mordor faz aliança com Isengard, que faz aliança também com aqueles homens na história que são homens renegados, né, que faz aliança com... As alianças são formadas para ir dominando a Terra-média. Alianças que geram domínio. Beleza? Então, esses 3 princípios ficam muito claros. Aí, traz aí, você falou falar de corrupção, né, Gabs? Além disso, há outros elementos, né? Corrupção, industrialização, mas, sobretudo, a corrupção, o símbolo é o anel. Porque se você for parar para pensar, qual é o meio que, dentro do filme, né, qual o contexto que é abordado um meio para poder corromper as pessoas? O anel. Você não vê um monte de gente lutando por ele? Você vê até melhores amigos se gladiando para poder ter esse anel. Então, sobretudo, essa imagem que o anel traz, ele, ao mesmo tempo, reflete dentro das pessoas a capacidade de se corromper por algo, por um objeto. Para algo maior e geralmente buscando poder, né? Buscando poder, porque eles acreditam que quem tem o controle sobre o anel tem o controle sobre tudo. Consegue dominar tudo. Só que não necessariamente é isso. E aí é que eu digo, aí é que eu falo. Eles pensam, e principalmente o Boromir, né, que é o da Sociedade do Anel, né, queria usar o anel como arma, só que o anel, eles não conseguem controlar o anel controla eles. Claro, o anel tem o desejo de voltar para a mão do seu mestre, essa é a tese. O anel tem vontade própria. Exatamente, isso é a tese filosófica. Agora, eu pergunto para você, será que a gente pode chegar a isso com a inteligência artificial? Porque hoje o homem acha que controla, mas nós estamos caminhando, né, para uma superinteligência. Será que nós poderemos controlá-la? É uma reflexão que a gente tem que trazer aqui. Porque muitas vezes você acha que pode usar algo como arma, mas não pode. Tá entendendo? A síntese do livro é interessante. Porque isso também já aconteceu em várias partes da história. Eu falei sobre guerra, a gente falou sobre corrupção e poder e tudo mais. É interessante analisar o contexto também que foi escrito o Senhor dos Anéis, porque o Tolkien tem a ideia do Senhor dos Anéis, Ronald Reuel Tolkien, né, que era um grande filologista, que é o nome, que estudava linguagem, estudava as línguas, idiomas e tudo mais. Ele inventou, inclusive, uma linguagem. A linguagem da Terra-média foi inventada por ele. Tem base lá na cultura celta, enfim, coisa, mas ele criou a linguagem. A linguagem dos orcs, a linguagem dos elfos. Ele cria a linguagem, ele é um grande estudioso de língua, mas ele lutou a Primeira Guerra Mundial, entendeu? Sim. E esses temas que nós trazemos estava em alta naquela época. Então, teve um participante do filme que também lutou na guerra, né? Pela Segunda Guerra Mundial, era espião que caçava nazistas. Um participante do filme? Isso eu não sabia, não. Sabe? Do filme? O Mago Branco, Sauron. Não, Saruman. Christopher Lee. Saruman. Não, Saruman. Saruman, isso é Saruman. Saruman. É isso mesmo. É o ator que você está falando, né? O ator. Ele era um espião britânico. Ele foi um espião britânico, né, na Segunda Guerra Mundial, e ele caçava judeu. Era a missão dele. É sério? Sim. Rapaz, o próprio ator. Essa é nova, hein? Mas eu já tinha ouvido falar uma história dessa mesmo, mas essa é nova.
E Você vê o próprio ator falando isso. E ele é um grande cantor de metal, né? Ele gravou um disco, um CD de metal hardcore. Ele era metalheiro. Curiosidade da história, mas enfim, eu estava falando sobre o contexto do Tolkien, e era num contexto de busca de poder, de dominação, de guerra. Então, a história também ela é reflexo do ambiente. Isso acontece muito na ficção. Muitas vezes o ambiente é reflexo da história. Eu falo isso até pelo meu livro mesmo. Eu não vou falar aqui Claro, não quero me comparar com o Senhor dos Anéis, mas eu escrevi meu livro muito baseado em uma experiência que eu tive na universidade, que veio um cachorro de rua me seguindo, entendeu? E aí eu publiquei meu livro, porque eu pensei na história do cachorro, enfim. Isso é papo para outro vídeo. Um dia será também entretenimento geopolítica, se Deus quiser. Mas aí vem aqui a conclusão final. Então, o Senhor dos Anéis, ele fala muito sobre o que a gente falou de guerra, sobre poder, sobre corrupção. E aí tem um ponto, e aí o principal de todos, eu acho que é fundamental. A gente fala também de dominação, mas tem um que é fundamental. A sociedade do Anel, eu te pergunto, ela é corrompida ou ela não é corrompida? A sociedade do Anel? Grande pergunta. Ela é corrompida. Há esse debate até hoje. Se ela é corrompida ou não. Ela é corrompida. Tem um membro que é corrompido, sabe? Mas, assim, é interessante a gente analisar que, apesar de toda a resistência, né, dela ao Anel, o Anel modifica todos os personagens, de uma certa forma. Com certeza. Não só todos os personagens, como meio de ação também. Não é só o Boromir que é modificado. O pessoal isso não fica muito claro no filme. Mas, por exemplo, o Gandalf não consegue chegar no Anel. O Frodo não consegue. O Frodo fica mal. O Sam também naquela. Todos os personagens são corrompidos pelo Anel. E aí é que o Tolkien traz esse questionamento, e isso tem muito a ver com geopolítica. Então, não diretamente, mas indiretamente. A questão do Anel estar presente no meio desses homens, né, e elfos, e anões também, já causa um peso na cabeça de todos eles. Inclusive do Frodo também, né? Então, é isso que eu estou falando. E aí, você vê, o Anel, ele dá a sensação de poder. E muitos acham que pode usar com arma e tudo mais. E aí é que vem a tese do Tolkien, que é fundamental, e que é muito na geopolítica. Há elementos de geopolítica nisso. Que o homem, mesmo que seja mínimo, ele é corrompido de alguma forma pelo poder. E isso interfere em muitas nações. O que a gente está vendo hoje, no mundo de hoje, é, de certo modo, o poder corrompendo muitas pessoas, muitas lideranças. Em todos os sentidos, em todas as áreas, sem exceção. O poder sempre foi corrompido. Tem uma frase do Napoleão que dizem que é o Napoleão, né? Mas acredita-se a ele. Quer testar o caráter do homem, bota poder na mão dele. Poder e dinheiro. Poder e grana. Então, o Tolkien teve essa visão. Ele faz uma crítica ao industrialismo, como você falou, da sociedade moderna, dizendo que essa sensação de poder corromperia a sociedade. E a sociedade moderna... A questão da industrialização de armas, essas coisas. Essa sensação de poder corromperia o homem e que levaria a conflitos. Essa é a tese principal do Senhor dos Anéis. E aí vale a reflexão, né, pessoal? Bom, E aí, Gabs, gostou? Mais uma vez aí... Só posso fazer aqui um breve apanhado aqui? Vai lá. Então, cara, como você bem falou, né, do Senhor dos Anéis, ele espelha a geopolítica ao retratar um conflito entre potências, né? Potências opostas, destacando a luta pelo equilíbrio de poder, a influência da geografia na guerra e a corrupção causada pelo desejo de domínio. Aí, no caso, eu trouxe, né, um exemplo palpável, que era o Anel. E não só isso, a narrativa também reflete as tensões das guerras mundiais, com alianças estratégicas e temas de industrialização. Agora, assim, o ponto de geopolítica do medo e aliança, né, se trata assim da Terra-média, e é dividido entre o Oeste, no caso,
os povos livres, como Gondor, Rohan e Elfos. Rohan. E o leste, que é o Mordor. Então, se você for parar para correlacionar entre esse exemplo oeste e leste, na Segunda Guerra Mundial a gente trouxe não, né? Tivemos exemplo entre o leste europeu e o ocidente, né? E a gente tem esse exemplo hoje em dia, né? Exatamente, é o mesmo exemplo de hoje, segue a todo vapor. Então, você vê, né, cara? pois é, então, só para deixa eu fechar aqui rapidinho um apanhado que eu fiz. Então, com isso, esse cenário é espelhado na Guerra Fria ou as guerras mundiais. A Guerra Fria com relação a vários momentos de tensão que o Senhor dos Anéis vem a trazer, mas não necessariamente seja necessário ter o conflito. Né? Porque o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma guerra de espionagem. E no próprio Senhor dos Anéis você consegue ver alguns embates de espionagem, de Mordor dentro do mundo dos homens. A destruição do anel é como se fosse espionagem, é como se fosse um ataque de espião. Exatamente. E sabe quem é o objeto de espião do Senhor dos Anéis? Qual? O próprio anel. É. Quando alguém coloca o anel no dedo, automaticamente essa pessoa consegue ver o quê? Mas ela também atrai. Mas ela também De... atrai. O olho de Sauron consegue visualizar ela. Né? Exatamente. Ela consegue visualizar e, ao mesmo tempo, o anel consegue entregar a imagem em preto e branco, mais ou menos a localização de onde eles estão. E quem vai atrás dessa localização são os generais, né? Esqueci o nome deles. Espectros do anel, Nazgûl. Isso, os espectros. E também trata-se como a gente acabou de falar, da união entre elfos e anões, humanos também, para poder combater um mal maior, que é o Sauron. A parte da industrialização e guerra, eu achei um pouquinho interessante, que trata-se o complexo militar. Você consegue ver a organização tanto de Mordor quanto dos elfos, anões, os humanos. Eles têm toda uma organização bem alinhada ao que muita gente vê em desfile militar, por exemplo. Né? Aí você tem aqui o Mordor, que representa o perigo da mecanização e da destruição da natureza, assemelhando-se ao complexo militar industrial moderno, onde o poder tecnológico é usado para a dominação e guerra total. Fechou? Bem interessante. Fechamos? Aí tem aqui, para fechar, Guerra Santa e ideologia. A disputa não é apenas por terras, mas de ideologias. Sauron exige adoração, uma teocracia totalitária, contrapondo-se aos reinos livres. Ou seja, Sauron ele quer ser endeusado por todos os reinos, enquanto os reinos ele tem posições livres para poder para ter a sua própria religião, né? Bom, isso, por aqui eu encerro aqui o meu apanhadozinho. É isso, galera. Essa é a reflexão que a gente passa, né? Senhor dos Anéis trata sobre conceitos de geopolítica históricos e atuais. E a gente pega sempre essa reflexão para você nessa tarde de domingo. Bom descanso para todo mundo, né? Sempre aqui pedindo para você deixar o seu like se você curtiu esse vídeo, curtiu o canal, se inscreva nele, deixe seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Algum comentário, Gabs? Até a próxima, galera. Não esquece o like. Para você não custa nada, mas para a gente custa muito.
Então, Beleza. trate de dar aí o seu likezinho. Valeu, galera. Falou. Valeu, valeu.